Olá, boa noite, boa tarde, bom dia, não sei o horário que você está assistindo esse vídeo, mas é um prazer ter você aqui. Eu sou o Pedro Paiva, muito legal que você se interessou por esse assunto, que é a percussão criativa na sua casa, né, com utensílios domésticos, que é um universo para a gente explorar. Antes da gente começar a falar sobre o tema dessa oficina, queria lembrar que essa oficina só é possível, né, só está sendo possível graças ao PROAC 39 2021 do Governo do Estado de São Paulo. Eu sou Pedro Paiva, como eu já falei, sou percussionista, sou baterista, trabalho com essa pesquisa de instrumentos, de possibilidades sonoras, faço parte de um grupo muito legal que é o GEM, Grupo Experimental de Música, que está nessa pesquisa há 20 anos, né, um bom tempo. E eu sempre gostei muito de ficar explorando os instrumentos, os sons que cada objeto ele tem pra gente escutar. Então, vamos falar um pouquinho disso aqui hoje. Vocês já viram aí, né, que eu já separei algumas coisinhas aqui. Vou mostrar pra vocês um instrumento que eu gosto muito, que é um instrumento que eu fiz com PVC, só pra vocês entenderem um pouco o que a gente está falando, que é um bongô de PVC. Né? Então é o PVC com a tampa. Então aqui nós temos o som grave, o som mais agudinho, enfim, só uma demonstração, né? Com uma mão fica mais difícil. Temos aqui também o chocalho, que foi com arroz e garrafinha velha da minha filha. E esses são instrumentos que são instrumentos feitos de materiais, né, que seriam jogados fora, então são instrumentos reciclados, mas que eles foram feitos com essa proposta de instrumento musical que é diferente do que a gente vai fazer aqui. Então aqui nós vamos de fato explorar o som de alguns utensílios domésticos. Então, já que nós estamos falando de percussão, a percussão ela geralmente se divide em 3 linhas para a gente pensar. Isso de uma forma bem básica, né? Já que a gente só tem 30 minutos. Então, quais são essas linhas dos sons da percussão? Então tem a linha grave, que são aqueles tambores maiores. Então, por que os tambores maiores costumam ser mais graves? Porque o som ele é físico. Então, quando você está escutando, o som foi um sinal, né? Foi um som que foi emitido de algum lugar que está chegando aí até o seu ouvido. E como que acontece? Ele é feito através de vibrações. Então, quanto maior for o tambor, ou a lata, ou a panela, mais lentas são essas vibrações e o som vem mais grave. E quanto menor for o som, né, mais rápido essa vibração, quanto menor for a superfície, mais rápido essa vibração e o som é mais agudo. Então eu trouxe essas duas frigideiras para demonstrar para vocês. Então, ó, frigideira, super rígido, né, um metal, então vibra muito rápido, o som já tende a ser mais agudo do que, por exemplo, uma tampa de plástico. Mas mesmo assim essa lei ainda funciona. Então vocês vão ver essa frigideira, ó, que é maior, certo? Já essa frigideira que é menor, ó, mais grave, mais agudo, certo? Então, e tem também a linha grave, a linha aguda e a linha que fica ao meio disso, que é a linha do médio. Então, ó, então, entendeu? Então são 3 sons diferentes, né? Então, por exemplo, aqui, como que a gente vai sempre pensar? A gente vai primeiro identificar, para criar ritmos elevados com os utensílios domésticos que nós temos primeiro que identificar essa diferenciação dos mais graves até o mais agudo, tá? E ver que o utensílio tem um som legal ou não, né? E aonde às vezes tem um som legal. Por exemplo, essa lata aqui de leite, certo? Ó, só nela a gente tem várias possibilidades sonoras, né? Então, por exemplo, essa tampa de plástico aqui, que é uma superfície mais maleável, né? Ela já tem um som, ó, certo? Agora, a lateral, que é o metal, tem uma vibração mais rápida, tende a ter um som mais agudo, ó, certo? Ó. E aqui tem também outro tipo de som na parte de baixo, ó. Então,
Então aqui eu vou até bater com esse canudinho de metal para vocês verem. Então, vamos pensar nessa latinha aqui, tá? Porque eu acabei de falar do som médio, do som grave e do som agudo nessa latinha. Então, vocês aí de casa, ó, vou mostrar os 3 sons, vocês pensam comigo. Qual que é o mais grave, qual que é o mais agudo e qual que está entre os dois, tá? Então, na tampa de plástico, certo? Na lateral e na parte de baixo. O mais grave é a tampa de plástico, que é mais mole, né? E entre esses dois? Aqui nós temos o som mais agudo e aqui o som médio. Então, o mais grave, o médio, o agudo. Certo? Então, só nessa latinha de leite nós temos aí essas 3 linhas da percussão. E aí em cima disso, nós vamos criar algumas levadas, que são levadas rítmicas, de ritmos que vocês conhecem, e que eu vou deixar um link para download aqui na descrição desse vídeo, tá? Para vocês baixarem o que? Este material aqui, tá? Que são 2 folhas, assim, uma escrita bem simples, tá? Isso aqui tá muito mais simplificado do que você encontra aí nas partituras, não tem nem as divisões, tá? Uma contagem bem tranquila, tá? Para realmente leigos entenderem, e quem toca também vai entender de cara, né? Então, nesse documento aqui, eu tô falando aqui que tem a linha de baixo, tá? Aqui é o pentagrama, que é onde nós escrevemos as melodias, as harmonias, as rítmicas das músicas. E aqui nós temos uma clave de percussão, que são esses 2 pontinhos aqui, esses 2 pauzinhos, né? Isso já diz então que essa aqui é uma leitura rítmica, tá? E na leitura de percussão, a parte mais grave começa de baixo e vai subindo até a mais aguda. Então, na linha de baixo nós temos o som grave, na linha do meio nós temos o som médio e na linha de cima, no xizinho que eu marquei, é o som agudo, tá? Se você já toca e quer começar a brincar, você pode explorar essas três camadas, né? A grave, a média e a aguda, tá? E aqui em cima eu deixei um demonstrativo, né? Dos sons que nós temos no corpo. Porque eu não sei se você tem latinha, eu não sei se você tem caneca, não sei se você tem um ralo na sua casa que você vai poder tocar, mas o corpo todos nós temos. Então, eu coloquei aqui como referência o grave, o peito, o médio, a palma e o agudo, o estralo, tá? Para vocês se guiarem aí. Então, eu vou fazer algumas dessas levadas para vocês entenderem como é que funciona. E aí depois vocês podem baixar esse material aqui embaixo, no link que eu vou deixar, numa pasta do Drive, que vocês baixam esse aqui PDF. E qualquer dúvida, podem comentar, tá bom? Que eu vou estar aqui esperto nos comentários, vou estar respondendo também. Então, com uma latinha de leite, certo? Eu vou começar com, por exemplo, um ritmo que todo mundo adora, um ritmo brasileiro, que é o ritmo que é o número 6 aqui desse material que eu vou deixar para vocês, que é o baião, tá? Então, começando pela linha grave do baião, ó. Então aqui seria como a zabumba, certo? Como se a zabumba estivesse tocando essa parte aqui. Aqui nessa outra parte vai ser como se fosse o bacalhau, né? Que vai por baixo da zabumba, ou na bateria caixa, então seria... Só aqui já dá pra gente brincar, entendeu? Quando olhei a terra ardendo na fogueira de São João, entendeu? Aí a gente pode adicionar a linha mais aguda, né? Que é... Entendeu? Então,
só? Então, por exemplo, aqui a gente pode fazer também, vamos pegar um outro ritmo que está aqui, ó. Também um ritmo mais de um pop rock, por exemplo, né? Que na bateria seria tum tss tats, tum tum tats, tum tss tats, tum tum tats, tum tss tats. Entendeu? Então, qual que é o grande lance? Vocês vão ver que nesse material aqui nós temos a contagem em cima, tá? De 1, 2, 3, 4. Então, o grande lance é vocês baterem junto com essas contagens aqui. Por exemplo, o primeiro ritmo aqui que eu coloquei como reggae, né? Então, no tempo 1, vocês vão ver que o tempo 1 tá bem com a batida grave, ó. 1, certo? Vamos ignorar a linha aguda, tá? O tempo 2 tá junto com a batida média. E o tempo 3 com a linha grave, o tempo 4 com a linha média. Então, o que está escrito aqui é basicamente isso. A gente vai contar junto assim, ó. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ok? E aí, por exemplo, se vocês pegarem, que o ritmo 2 é similar, se vocês pegarem, por exemplo, o ritmo 3, que é essa levada de pop rock que eu fiz, na contagem você vai ver que no tempo 3 tem as duas bolinhas ali, certo? Que essas bolinhas, né, elas indicam que você tem que tocar naquele tempo que elas estão. Então vocês vão ver que no 1 tem uma, no 2 uma batida no grave, no 2 tem uma batida no médio, e no 3 tem duas batidas no grave, e no 4 uma no médio. Então ficaria assim, ó. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Tá bom? Às vezes eu dou uma atrasadinha, gente, porque é o seguinte, eu moro perto do aeroporto, aqui passa avião o dia inteiro e eu só consigo gravar à noite. Então eu tô tocando baixinho para vocês conseguirem escutar o vídeo sem barulho de avião. Mas às vezes eu fico tão receoso de tocar alto assim que eu nem encosto. Então por isso que dá essas atrasadinhas. Mas a ideia é essa, tá? Vocês irem contando e batendo junto com as bolinhas que estão nessas contagens, tá? E aí isso vale para a mesma coisa para a linha aguda, que é o xizinho, tá? Mas quem não toca, quem está começando essa coisa de percussão agora, por exemplo, se você trabalha com musicalização infantil, né? E vai tocar um baião para as crianças, né? Você vê que no baião tem a primeira batida no 1, tá? A segunda batida, ela é ainda no 1, mas quase no 2, certo? E aí a batida do médio tá entre o 2 e o 1 de novo. Então, você vai ver que é assim, ó. 1, 2. Eu só vou contar até 2 no caso do baião porque é um ritmo binário. Então, a gente só conta até 2, tá? Que é o mesmo caso do samba. Então, por exemplo, assim, ó. 1, 2. 1, 2. 1, 2. 1, 2. 1, 2. 1, 2. 1, 2. Só com esse ritmo, por exemplo, se você dá aula para criança, tá? Só com esse ritmo aqui, você já consegue cantar a música oferecendo algo além da voz, que é muito legal com a voz. Mas se você colocar uma percussãozinha, já fica muito bacana também. Então, por exemplo, vamos pegar uma música infantil, vai lá. Fui no Itororó. Fui no Itororó, beber água e não achei. Achei bela morena aqui no Itororó deixei. Aproveita minha gente que uma noite não é nada. E eu vou parar de cantar que vocês não precisam passar por isso. Mas já ficou legal. Por exemplo, o ritmo 5, que é um reggaeton, que eu acho muito legal para música infantil também, né? Você vai ver que o grave, né? A linha de baixo a gente toca junto com toda a contagem. Então, ó, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3,
E aí, na linha médio, a gente faz uma batida entre 1 e o 2, mais perto do 2, certo? Entre o 2 e o 3, no meio dos dois. Entre 3 e o 4, mais perto do 4. Entre o 4 e 1 de novo, no meio dos dois. Eu sei que falando é complicado, tá? Mas é que assim, é só... Eu vou tocar depois todas essas levadas e vocês vão acompanhando, vocês vão vendo que quando a gente toca é mais fácil, tá? É que eu tenho que explicar um pouquinho a parte teórica para não ficar muito jogado para vocês, mas eu disse, podem entrar em contato comigo depois, que vai ser um prazer tirar essas dúvidas. Mas, por exemplo, esse reggaeton, que é assim, ó, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Vamos cantar então, sei lá, borboletinha. Borboletinha tá na cozinha fazendo chocolate para a madrinha. Entendeu? Então assim, eu tô dando exemplo de música infantil que muitas pessoas procuram esse tipo de conteúdo para musicalização infantil, né? Então, o grande lance é esse, é você identificar o grave, o médio e, se quiser arriscar um pouquinho mais, o agudo, tá? Então, por exemplo, latinha tá aqui, ok. Vamos então tentar, por exemplo, se a gente pegar essa caneca, certo? Ó, tem um som aqui, tem outro som aqui. Dá pra fazer a mesma coisa, por exemplo. Vocês viram? E aí a gente pode de repente até pegar também, né? Ah, eu não peguei o Tupperware. Então, um segundo. Pronto, Tupperware aqui aparecendo magicamente, né? Eu tava sentindo falta de outras coisas não metálicas para mostrar para vocês. Então vocês viram só, mostrei na lata de leite, mostrei nessa caneca, certo? Aí Tupperware também, superfícies de plástico, elas tendem a ser mais graves do que superfícies metálicas, tá? Então, e as duas, né, os dois timbres do plástico e do metal, eles dão um contraste muito bacana, tá? Então, por exemplo, aqui, ó, se a gente for fazer um ritmo, entendeu? Eu gosto. Então, no próprio Tupperware, então às vezes, não precisa necessariamente, como eu estava falando, de pegar só um objeto e ficar. Você pode pegar vários objetos e criar um universo sonoro, entendeu? Ou então, pegar só realmente dois objetos que você sabe que vão ter esses sons diferentes, por exemplo, um Tupperware maior e um Tupperware menor, para fazer a música neles. Se você não tiver, eu peguei aqueles canudos sustentáveis, né? Tem a colher de pau, colher normal, enfim, só a faca que não, que é perigoso, mas né? Por exemplo, aqui então, se a gente pegar para tocar uma valsa, por exemplo, né? Que todo mundo dança assim, já deu uma diferenciazinha, mas aí você fala, pô, geralmente a tampa é mais mole do que a parte de baixo. Então, ó, a tampa, a parte de baixo tende a ser mais, ó, um pouquinho mais aguda, bem pouquinho nesse caso, ó. Ou então se quiser fazer um samba, né? Samba ele tá doente, tá com a cabeça quebrada. Samba ele precisava de uma boa lampada. Entendeu? Então a ideia é essa, sintetizando o que a gente está falando. Buscar sons mais graves, buscar sons médios, buscar sons agudos, pegar esse material de apoio que eu vou explicar, vou fazer a demonstração de cada levada para vocês, né? E depois, assim, isso é só uma dica, tá? Vocês podem pegar na intuição mesmo
de vocês e começarem a criar a imaginação rítmica aí à vontade, tá? Aí às vezes, se vocês quiserem pegar, por exemplo, vários instrumentos, várias coisas aqui, a gente pode começar a fazer, se você tiver filho, filha, sabe? Se você, como eu disse, dá aula para criança, por exemplo, aqui, ó, o que a gente tem aqui, né? Você pode falar assim, vamos lá, escolhe um objeto, a frigideira. Agora escolhe mais um objeto, o tapoé. Agora escolhe mais um objeto, essa cumbuquinha dourada. Agora vamos fazer uma música. Então, fala uma música que você gosta. Aí ele escolhe, não sei, vamos pensar, Pai Francisco, né? Então você faz, aí você começa, vamos fazer então. Pai Francisco entrou na roda, tocando seu violão, pararão, pão, pão. Entendeu? Ah, filho, filha, se a gente quiser adicionar mais alguma coisa, vamos fazer com mais alguma coisa? O que deve ter um som legal aqui? Ah, essa tigelinha. Então vamos lá. Pai Francisco entrou na roda, tocando seu violão, pararão, pão, pão. Bem, entendeu? É tudo muito lúdico, é tudo muito legal. E quanto você mais vai brincando, você pode ir mais criando e fazendo várias coisas. Então, por exemplo, Pai Francisco entrou na roda, tocando seu violão, vem de lá, seu delegado lá, e Pai Francisco foi pra prisão. Entendeu? Você vai viajando, é muito legal. Então, galera, eu vou fazer o seguinte. Nós temos que ter 30 minutos. Então eu vou fazer... Primeiro, eu não mostrei o som do ralo. Esses ralos, eles têm um som maravilhoso. É isso que eu falo, a gente tem que ir pesquisando. Você vira uma chavinha na sua cabeça de começar a pesquisar o som das coisas, ó. É tipo um sino, né? Então, ó. Isso aqui já dá pra você fazer um monte de coisa também, né? Enfim, eu vou fazer agora então, tá? Pra vocês, todos os ritmos que tem nesse material que eu mandei pra vocês, tá? Eu vou usar aqui então pra demonstrar na linha grave esse tapoerzão, certo? Na linha mais média, deixa eu ver. Eu acho que a parte de trás dessa latinha aqui, e na linha mais aguda, eu acho que essa com um pouquinho, ó. Legal. Então, vamos lá então, tá? Ó, o primeiro ritmo é um reggae, certo? Então a linha grave a gente vai junto sempre no 1 e no 3, a linha média no 2 e no 4, e aí o xizinho ali agudo a gente faz entre esses ritmos, tá? Esse material é material de apoio, se prende a sonoridade do que vai ficar, tá? Eu vou fazer primeiro 2 compassos, só a linha grave e média, e no terceiro e no quarto eu vou colocar a linha aguda, tá bom? Então vamos lá, sempre contando. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1. Tá bom? Então já ficou um tum, que tum, que tum, tum, que tum, 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 tum. Aí o segundo ritmo é o disco, mais o tuts, 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 que é muito simples, tá? A linha média e grave é igual do ritmo 1, tá? Mas só que aqui vai sempre no contra. O contratempo é que está exatamente entre dois ritmos, dois tempos, o 1 e 2. Esse E é o contratempo. Então, ó, 1, mesma coisa, tá? 2 compassos médio grave, um compasso, e os outros 2 compassos, né? O 3 e 4, com a linha aguda. Então, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 3, 4.
beleza? Aí o terceiro ritmo é um pop rock, tá bom? Então, no 1 bate no grave, no 2 no agudo, no 3 duas vezes no grave e no 4 no médio, né, perdão, no médio, tá? Lembrando que a linha aguda só depois se prende no médio e grave, que são os dois primeiros que eu vou fazer. E aí nos outros compassos que eu vou colocar a linha aguda, é um nível um pouco mais avançado, tá? Então vamos lá. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 4. Belezinha? Vamos agora então pro Pop Rock 2, é uma variação, tá? Só que agora, ao invés de bater duas vezes no 3, a gente bate duas vezes no 2, tá bom? Vamos lá então, ó. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Opa, de novo. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Beleza? O reggaeton, vamos lá. Então, o grave direto em todos os tempos, o médio no contratempo e a linha aguda só um detalhezinho, tá? Esse é um pouco avançado colocar o agudo, mas vamos lá. Tá, ó. Ó. Até eu errei esse aí. Todo mundo erra. O baião, tá? Então, ó. 1, 2. 1, 2. Beleza? Aí tem o samba, né? Que é a linha do médio opcional. O samba a gente faz assim, ó. Tum, 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 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, tá? Lembrando que o samba a gente começa a contagem no segundo tempo, né? Na segunda batida. É 1, 2, 1, 2. E para finalizar, a valsa que a gente conta em 3, que tem até a referência do galinho, né? E do chapéu de 3 pontas, que é o meu chapéu tem 3 pontas. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1. Beleza, gente? Então, assim, perdão pelos erros. Como eu disse, a gente sempre está se empolgando, tocando alto, enfim, aqui como a gente fez um pouco baixinho. Mas eu acho que eu consegui passar a mensagem para vocês, tá? Tem uma coisa muito legal que chama tambor de fita, que vocês podem pegar essa lata de leite e esticar as fitas, que eu até deixei separado aqui, tá? Vocês vão esticando as fitas aqui em cima, assim, ó, e fazendo um tamborzão de fita, que fica um som muito legal também. Vocês podem fazer esse tambor em tubo de PVC, né? Vocês podem fazer os chocalhos também, que são instrumentos recicláveis, mas a ideia aqui era realmente mostrar o som dos objetos que nós temos em casa. Espero que vocês tenham gostado. Eu sei que ficou muito conteúdo de repente, né, por um tempo tão curto, mas podem me procurar, vai ser um prazer. E é isso. Obrigado mais uma vez. Viva a música. Fiquem bem e precisando, estamos aí. Valeu, gente. E mais uma vez, agradecendo, né, ao PROAC, ao governo, a esse incentivo tão importante aí que favoreceu tantos artistas. Então, mais uma vez, muito obrigado. Viu? Até uma próxima, gente. Valeu!